Bom, hormônio é uma substância química, como eu já falei, liberada no sangue. Assim como o neurotransmissor, veja, é outra coisa. Neurotransmissor é uma substância liberada pelos neurônios. Hormônios são substâncias liberadas pelas glândulas endócrinas. Mas essas substâncias elas vão atuar nas células de que maneira? Da mesma maneira que as outras, através de um receptor. Na hora que essa substância se conecta com o seu receptor, ela vai produzir algum efeito. Esses efeitos estão envolvidos com funções contínuas que nós conhecemos, como crescimento, desenvolvimento, metabolismo, nós falamos demais nisso, homeostase também e reprodução. O metabolismo é a ativação da célula, é sua atividade contínua. Quem não já ouviu falar dos esteroides anabolizantes? Parece até nome de vampiro, né? Esteroide anabolizante. Pois bem, essa charge que está aí, falando de animais, perguntando a um homem todo cheio de músculos, se eles tomaram as vitaminas dele, Não é à toa. É porque os esteroides anabolizantes têm a função de aumentar o metabolismo. Esteroides são tipos de hormônios e anabolizantes é o seu efeito sobre justamente o tecido muscular, especificamente o muscular. Muitos adolescentes, principalmente, vão a algumas academias e algumas pessoas ofertam para eles esteroides anabolizantes para que eles fiquem com músculos mais definidos e maiores, mais facilmente, Não basta somente puxar ferro, como muita gente diz, fazer o exercício muscular lá na academia, mas você toma alguma substância a mais e essa substância vai favorecer ao crescimento dos seus músculos. Isso é para você ter muito cuidado, porque qualquer hormônio, como está colocado aqui, ele tem efeito onde tiver receptor para ele. E muitas vezes o efeito que se quer não é o que se consegue, e se consegue muitas vezes patologias muito sérias. É preciso ter muito cuidado. Pois bem, hormônios, essas substâncias químicas, podem ser classificadas conforme a sua caracterização química. Acabei de falar dos esteroides, Os esteroides são substâncias baseadas em colesterol, em lipídios. Essa substância é específica, os hormônios esteroides, eles são substâncias químicas que são variações de composição com o colesterol. O colesterol é a molécula base deles. Por outro lado, nós temos os hormônios peptídeos ou pépticos, como algumas pessoas falam. Esses são baseados em proteínas, Essas proteínas, os hormônios proteicos, é a base dessa substância, as milhões de variações em cada uma delas. Nessa figura, a gente está representando aí, tem uma estruturazinha, como se tivesse com um chapeuzinho vermelho, justamente para dizer que seria a representação nessa imagem do hormônio esteroide. Do lado dela tem uma coisa como se fosse com duas projeções, esse seria o hormônio peptídico ou proteico. Falando especificamente de cada um deles, os esteroides, eles são a base de colesterol e como eles são lipídicos, eles têm uma facilidade. Eles são produzidos nas células, nas glândulas endócrinas específicas. As células liberam ele para o sangue de que maneira? Por difusão. É uma molécula que tem em sua composição lipídio. A membrana celular, vocês vão lembrar lá das aulas de citologia, é o quê? Dupla camada lipídica, não é mesmo? Então, se a substância é feita de lipídio, ela se difunde facilmente por essa membrana. Então, ele atravessa a membrana facilmente. Por quê? Porque ele tem essa característica química de ser lipofílico, Ele tem afinidade com o lipídio, por isso ele atravessa a membrana celular facilmente. Ele atravessa e vai para onde? Para o sangue. Qual é a principal composição do plasma, se a gente lembrar? Água. As moléculas lipofílicas, por outro lado, são fóbicas à água, Então, se elas são fóbicas à água, essa substância química, esse hormônio esteroide, ele teria muita dificuldade dentro do plasma, por conta da sua, entre aspas, fobia à água,
Então, o que é que acontece? Quando ele entra no sangue, que está representado esse círculo, né, onde estão esses dois tipos dos hormônios, representaria o interior de um capilar, de um vaso sanguíneo, né? Então, dentro do sangue, o hormônio esteroide, para sobreviver e se manter, ele se associa a esse chapeuzinho vermelho, que é a representação nada mais, nada menos do que seu transportador. São, na verdade, proteínas plasmáticas que fazem o transporte do hormônio esteroide. Ele se associa a ela. E essa associação traz um outro benefício a esse hormônio. Ele dura mais no sangue. Ele demora a ser degradado no sangue, porque ele está associado a esse, como se fosse um capacete protetor mesmo, né? Então, uma vez que ele alcança seu alvo, ele chega no seu alvo, ele libera esse chapéu aí, que está ajudando no transporte dele, e ele pode entrar na célula. Novamente, nessa situação de, por ser lipídico, facilmente atravessa a membrana celular. Dentro da célula, no citoplasma da célula, ele pode ter receptores que sejam associados, que captem essa substância, ou mesmo dentro do núcleo, receptores nucleares, na verdade, na membrana do núcleo. Então, são dois sítios de atuação específico dos hormônios esteroides, no citoplasma e no núcleo da célula. O que é que acontece com os proteicos ou peptídicos? Você tem hormônios que são lipofóbicos, então eles saem da célula onde eles são produzidos para fora da célula para chegar ao sangue através de vesículas. São armazenados nessas vesículas e são liberados na membrana através dessa vesícula. Daí eles chegam ao plasma. Se eles são lipofóbicos, eles são afiliados, são hidrofílicos, né? Afiliados à água. Então, uma vez que eles são afiliados à água, ou seja, eles podem ser dissolvidos na água, facilmente eles são transportados no plasma sem precisar de nenhum transportador especial, diferentemente dos esteroides. Bom, mas aí nós temos os complicadores, né? O fato deles estarem dissolvidos no plasma favorece a degradação dessas substâncias. Então, o tempo de vida de um hormônio proteico é bem menor do que de um hormônio esteroide. Por outro lado, novamente, o fato deles serem lipofóbicos não permite que eles atravessem a membrana, de tal modo que eles só podem produzir seus efeitos a partir de receptores na membrana da célula, que é isso que está representado pela essa seta embaixo aí, a associação dele com essa estrutura verde, que seria o receptor de membrana dele. Então, gente, qual é a atuação de um hormônio? Nós vimos que o efeito dele pode ser no crescimento, no desenvolvimento, na reprodução. Como é que isso é feito? Desenvolvimento, crescimento significa mais células, significa ativação de um tecido, crescimento de um tecido. Para que o tecido cresça, para que a célula se multiplique, inicialmente é preciso que a gente atue nos genes dessa célula. Que tipo de hormônio pode fazer essa atuação? O único deles é o próprio esteroide, que tem receptores na membrana do núcleo ou no citoplasma que pode fazer isso. A parte disso, hormônios proteicos podem atuar no metabolismo da célula, acelerando esse metabolismo. Tanto um quanto o outro, e pelos diferentes mecanismos, diferentes caminhos, eles vão atuar nas cadeias enzimáticas, no metabolismo, né? Naquela engenharia bioquímica da célula, fazendo alterações nessa atividade a partir de alteração das enzimas. As enzimas que catalisam, aí tem que lembrar esse termo lá da bioquímica mesmo, né? Que aceleram as reações químicas dentro da própria célula, que vão ter, né, que vão ser, na verdade, as respostas dos hormônios. Essa é a resposta que a gente vai ter na célula. A resposta mais global, a gente, claro, vai visualizar a partir de cada hormônio de uma forma mais específica, né? Para isso, a gente precisa, primeiro, conhecer as glândulas endócrinas do nosso corpo. Essa é uma figura que traz claramente essas glândulas, começando com o hipotálamo, que é uma região do sistema nervoso central, mas que é
também uma região endócrina, produz e libera substâncias hormonais. A hipófise, a glândula mestra, falo já dela, a tireoide, essa glândula que parece uma borboleta na região do nosso pescoço, e sobre ela 4 pequenas conjuntos celulares que formam a paratireoide. O timo, que é um órgão endócrino relacionado com o sistema imunológico, a gente não vai abordá-lo, né? Fica para outros cursos. As adrenais, as medulas da adrenal, que estão sobre os rins, né? Um par de rins, um de cada lado, que vão produzir principalmente a adrenalina, a aldosterona. A gente vai ver um pouco mais sobre elas na próxima aula, quando falar de renal. O pâncreas, que nós destacamos na sua porção endócrina e exócrina, e vamos falar mais adiante um pouco sobre ele. Ovários e testículos como glândulas reprodutoras, que nós vamos falar na aula de reprodução. A hipófise é chamada também de glândula mestra, e também muito antigamente se chamava de pituitária também, porque produz os seus hormônios, são o alvo de atuação deles são células de outras glândulas. O único alvo que os hormônios hipofisários têm, a maioria, só um que não, são as outras glândulas. E, desse modo, ela controla a atividade de cada uma dessas glândulas. Isso é muito importante. Especificamente olhando a hipófise nessa bela imagem neuroanatômica, espero que vocês tenham, como sempre eu recomendo, paciência para olhar a imagem, tentar identificá-la, né? Nós temos aí uma porção globosa, né? Como se fosse um botão globoso à esquerda, né? Na diagonal final esquerda, que é a hipófise, né? Essa glândula que está ligada à região neural do hipotálamo, que está destacado nessa elipse amarela em cima, que é essa porção transparente que fica sobre aí a região do quiasma óptico. O quiasma óptico é a porção do nervo óptico que fica antes do nervo entrar no encéfalo, né? Toda vez que a gente fala de uma projeção de axônios fora, isso é da anatomia, né? Fora do sistema nervoso central, a gente está falando do sistema nervoso periférico, nervo. Quiasma óptico é nervo. Quando ele entra dentro do sistema nervoso central, a gente vai falar dessas projeções como tratos nervosos. Então, o trato óptico quando ele entrar no sistema nervoso central. Pois bem, o quiasma óptico está aí somente para delimitar, para a gente situar anatomicamente onde é que essas estruturas estão. E a hipófise, na verdade, é uma glândula que é formada por 2 porções. Na verdade, são 2 glândulas. Não dá para falar como se fosse uma só, mas na literatura é assim que é feito. A neurohipófise ou hipófise anterior, como está destacada em amarelo, é essa porção da direita. A adenohipófise ou hipófise anterior é essa porção da esquerda. Essas 2 porções globosas estão ligadas ao hipotálamo por esse pedúnculo, chamado pedúnculo hipofisário, que vai se projetar nessa porção final, que é o infundíbulo, tá? Então, não nomes, né? Esses nomes, infundíbulo, pedúnculo, neurohipófise e adenohipófise, isso sim é importante, né? Hipotálamo também é importante, são nomes que designam e indicam a compreensão do funcionamento. Bom, hipotálamo é uma região do sistema nervoso central. Nessa região, como eu já apontei na figura anterior, nós temos a produção de substâncias endócrinas, de substâncias químicas que funcionam como hormônios. Por isso, o hipotálamo também é considerado uma grande glândula endócrina. Acontece que essas substâncias liberadas pelo hipotálamo, algumas, elas vão atuar na adenohipófise, tem o papel de controle sobre a adenohipófise. Nós vamos falar daqui a pouco sobre elas. Mas outras, elas são produzidas nessa região que a gente chama, onde está apontado, vou apontar aqui, esses neurônios marrons aí, esses corpos neuronais marrons, elas são produzidas aí nesses neurônios e são levadas
até a neurohipófise que a seta de baixo está apontando. Então, esses neurônios daí de cima produzem a substância, fazem a substância ser carregada ao longo de todo o axônio para chegar lá na região que é chamada de neurohipófise e ser liberada. Ora, quando ele libera essa substância ali, a substância entra em contato com esses vasos, a gente está vendo aí, esses círculos representando um sistema vascular bastante interligado de capilares, chamado sistema porta-hipofisário. Porta é um sistema de comunicação interna, né? Esses vasos estão se comunicando de forma, formando essa rede de capilares muito intensa, somente nessa porção. Veja que eu tenho uma rede de capilar para a neurohipófise, uma rede de capilar para a adenohipófise, e eu ainda tenho uma rede de capilares que está fazendo parte desse pedúnculo aí. São 3 estruturas importantes. Uma vez que os hormônios produzidos pelo hipotálamo são liberados na neurohipófise, eles alcançam os vasos e podem, vão para o sangue e podem alcançar, aí sim, nesse caso dos hormônios da neurohipófise, eles têm atuação em várias outras células. Os hormônios aí produzidos são o ADH, que é chamado também de vasopressina, ADH significa antidiurético, e a ocitocina, que é um hormônio relacionado com a ejeção do leite materno. Ocitocina nós vamos falar lá na reprodução, no capítulo, na aula de reprodução, e o ADH na parte de renal na próxima aula, né? Por enquanto, nós vamos nos concentrar na adenohipófise. Aí sim, a adenohipófise, como eu estou representando nessa seta, possui células que são produtoras de hormônios, sim. Essa porção da hipófise, ela produz hormônios. Só que os hormônios que são produzidos aí só são liberados se os hormônios hipotalâmicos permitirem. Então, os hormônios hipotalâmicos são produzidos pelos neurônios que estão lá em cima no hipotálamo e liberados nessa região de vasos aí do pedúnculo hipofisário. Essas substâncias, então, pelo sistema porta-hipofisário, chegam até essas células da adenohipófise. E só então é que vão fazer seu efeito, que é permitir que os hormônios da adenohipófise sejam liberados. Vamos olhar, aí está apontando os neurônios que produzem, então, esses sinais liberadores. Vamos olhar com muita calma, gente, com muita tranquilidade essa figura. É um esquema, né? Nós temos no alto à direita, novamente, a hipófise, representando especificamente a adenohipófise. Temos lá em cima, em roxinho, os neurônios do hipotálamo, que são os neurônios secretores. E temos as células endócrinas da própria adenohipófise. O que a gente tem representado nesse esquema de letrinhas, que parece uma sopa de letras, e nesse momento não interessa nem o que é que cada letra é aqui em cima os hormônios que são produzidos no hipotálamo, né? nessa linha superior. Nessa linha do meio, eu tenho os hormônios que são produzidos pela adenohipófise. E mais abaixo, eu tenho as glândulas nas quais os hormônios produzidos na adenohipófise vão atuar. Essas glândulas, que são glândulas endócrinas, que nós já falamos delas, a tireoide, suprarrenal, o fígado não falei, mas é um secretor de substância, e as gônadas, testículos e ovários, esses produzem esses hormônios que, por sua vez, aí sim vão atuar em todas as células do nosso corpo, tá? Para a gente entender melhor, o que acontece aí é o seguinte: o hipotálamo, nessa primeira bolinha aqui, ele produz hormônios que a gente chama de liberadores. Todo hormônio hipotalâmico que vai atuar na adenohipófise é um hormônio liberador. Nós temos os hormônios hipotalâmicos que são secretados pela neurohipófise, eu já falei, ADH e ocitocina, que a gente fala depois. Por enquanto, estamos na adenohipófise. Os que o hipotálamo produz e libera no sistema porta-hipofisário são hormônios liberadores. Esses hormônios liberadores têm como alvo
a adenohipófise. Chegam até as células secretoras da adenohipófise, que eu botei o nome aqui só de hipófise, tá? Os hormônios dessas células são chamados hormônios tróficos. Por quê? Trofismo significa ativadores. Eles têm função única e exclusiva de acionar as glândulas que estão dispersas no nosso corpo. Essas glândulas aí sim produzem os seus hormônios. Usando o exemplo do cortisol, que é um hormônio muito conhecido, produzido pela suprarrenal ou adrenal, muito falado, né? Ele é muito midiático, o cortisol. Pois bem, para que o cortisol seja liberado, é preciso que o hipotálamo secrete um hormônio chamado liberador de corticotrofina. Veja, córtico vem de cortisol. Trofina é ativação, né? Então eu tenho um hormônio para ativar a liberação de cortisol, que é chamado de CRH. Essas siglas são todas referentes ao inglês. Então o CRH significa hormônio liberador de corticotrofina. R é release em inglês, né? Então é liberação. E o C vem do hormônio mesmo. O H é o título mesmo, o hormônio. Bom, esse liberador de corticotrofina faz o quê? Faz a adenohipófise liberar a corticotrofina, ou adenocorticotrófico, por isso que a sigla é ACTH, adenocorticotrófico. T vem de trófico mesmo. Por sua vez, o ACTH vai atuar sobre a adrenal e daí liberar cortisol, né? Então, essas são as relações que a gente vê nitidamente aqui, né? Embora a gente não vá se esmiuçar, né, cada um dessas siglas, mas se a gente pegar os hormônios da tireoide, esse lá em cima na linha hipotalâmica, o segundo, que é o TRH, é o quê? É hormônio liberador da tireotrofina, né? Tireotrofina é produzida e liberada por quem? Está na seta embaixo, o TSH, hormônio estimulante da tireoide, ou tireotrofina. A tireoide está mais embaixo, então a adenohipófise libera o TSH vai pela corrente sanguínea, atua na célula da glândula da tireoide. A glândula da tireoide, em resposta a esse sinal, libera o quê? Seus hormônios, os hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide atuam em muitos tecidos do nosso corpo. Pegando o último exemplo, a última coluna dessa imagem, lá em cima, na linha do hipotálamo, nós temos o GNRH. GN quer dizer gônadas, na verdade, né? O RH liberador, hormônio liberador de gonadotrofinas. As gonadotrofinas são produtos da adenohipófise. Trofinas, né? São hormônios que ativam, que são tróficos. No caso, a gente chama em conjunto gonadotrofinas, mas a gente pode e vai no capítulo lá na aula de reprodução individualizá-las, que é o FSH e o LH. Hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante. Vamos falar mais deles lá em reprodutor. Em conjunto, são chamados de gonadotrofinas. Vão atuar sobre quem, gente? Sobre as gônadas. Quais as gônadas? Testículos e ovários. Vão atuar sobre as células endócrinas dessas gônadas. E essas aí sim produzem seus hormônios ou liberam seus hormônios andrógenos androgênios e estrogênios. E progesterona também no caso da mulher. Tá? Esses hormônios aí sim têm efeito sobre as células germinativas das gônadas, como eu falei mais especificamente adiante. Vamos ver isso mais especificamente na aula de reprodução. Bom, aí é mais um quadro geral dos hormônios que são liberados pela hipófise. Para a gente aprofundar um pouquinho a mais e não perder a oportunidade, né? Lembrar um pouco da segundo bloco de aulas, nós vamos observar que o pâncreas é uma das glândulas que não sofre controle direto da hipófise. Ela não precisa dos sinais tróficos da hipófise. O que controla a secreção pancreática, na verdade, é o nível de substância que ela regula, que é a glicose. Mas antes, vamos explicar que é uma glândula mista, aí está essa bela figura,
mostrando células produtoras de enzimas digestivas e bicarbonato, formando esses ácinos, é esse como a gente chama mesmo, ácinos, que produzem a secreção pancreática, que vai seguir por esse ducto e ser liberada no duodeno. Mas nós temos pequenos conjuntos celulares dispersos ao longo de todo o pâncreas, aí representado em lilás, formando o que nós chamamos de ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas, esse conjunto, ilhas de células, é que produzem os hormônios do pâncreas. Quais são esses hormônios? Insulina e glucagon. São os dois produtos endócrinos do pâncreas. A insulina é um hormônio anabólico. Olha aí aquele termo que a gente já falou. Anabolizantes, né? Anabólico quer dizer aumenta o metabolismo, favorece o armazenamento quando tem excesso de energia. Então, a insulina favorece as células consumirem glicose e aumentarem sua atividade. Favorece com que os músculos e o fígado peguem a glicose e também converta em glicogênio, fazendo aí uma reserva importante para situações temporárias. O glucagon, por oposição, é um hormônio catabólico. O que é catabólico? Favorece a quebra dos armazéns, daquilo que está armazenado. Essa quebra dessas substâncias permite, libera a glicose para o sangue. Então, o glucagon, quando atua nas células musculares, nas células hepáticas, ele permite a liberação, a quebra do glicogênio, liberando glicose para o sangue. Então, como eu falei, aqui a gente tem um desenho da estrutura de uma ilhota de Langerhans. A gente vê nessa imagem, que pode ajudar para alguns e talvez dificultar outros, mas não é, o objetivo é ajudar. Então, observe que é uma estrutura que tem várias células que estão coloridas aí nesse desenho. Cada célula dessa tem uma função, mas para nós, as células mais importantes são as amarelinhas, que a seta preta está apontando, que são células do tipo alfa. Essas são secretoras, elas liberam glucagon, o hormônio glucagon. As outras marronzinhas são células classificadas como beta. Veja que elas estão mais internas, né? As células beta produzem insulina. Então, a ilhota é uma estrutura bem complexa, mas tem duas células delas, alfa e as betas, que são fundamentais para o controle da glicose, da glicemia no nosso sangue. Por quê? Quando o nível da glicose no sangue está baixo, o que é que vai acontecer? O nível baixo vai favorecer a ativação da célula alfa. Ora, a célula alfa produz glucagon. O glucagon vai levar a liberação, a quebra do glicogênio, liberação da glicose no sangue. Se o nível da glicose está alto, por sua vez, esse nível vai estimular a atividade da célula beta, que produz o quê? Insulina. A insulina, por sua vez, ajuda a fazer com que a célula aproveite, as células do corpo, no modo geral, aproveitem essa glicose. Volto a lembrar que o tecido nervoso ele não precisa de insulina para absorver a glicose. Ele usa a glicose independente de qualquer hormônio. Agora, as outras células do nosso corpo não. Elas precisam da insulina para fazer com que essa glicose tenha efeito sobre elas. Bom, gente, da mesma forma que nós vimos que o coração é um músculo que atua independente, você tem o sistema nervoso autônomo atuando de que forma nele? Acelerando ou retardando? Aqui, o sistema nervoso autônomo também faz esse papel. A ilhota de Langerhans produz continuamente insulina e glucagon em níveis diferenciados conforme o nível de glicose no sangue. Se está baixo, tem mais liberação de glucagon. Se está alto, tem mais liberação de insulina. Mas o sistema nervoso autônomo pode incentivar isso. De que forma? Aí a seta está mostrando um finalzinho de um neurônio pós-ganglionar de quem? Do sistema parasimpático, aquele sistema de descanso e digestão. Pois se é descanso e se é digestão, vamos quebrar a glicose, vamos disponibilizar a glicose.
E é isso que os parasimpáticos fazem com as células do tipo alfa, aumentando a liberação de glucagon. Mas, se a situação é de crise, é de estresse, os neurônios simpáticos inibem. Veja que a ativação dos neurônios simpáticos é sobre as células alfa. Eles inibem a liberação de glucagon, favorecendo que o nível de insulina se mantenha mais alto em relação ao glucagon, porque também tem um equilíbrio entre eles. Ainda, uma outra glândula que não sofre controle da hipófise é a paratireoide. Na apresentação inicial das glândulas, eu falei que a tireoide era uma glândula em formato de borboleta, como está demonstrado aí, nessa imagem bonita, que fica na altura da região do nosso pescoço. Sobre ela, nós tínhamos 4 conjuntos de células individualizadas que formam outra glândula, que são chamadas de paratireoide. Então, nessa imagem, a tireoide está mais em vermelho e as 4 conjuntos da paratireoide mais em lilás, né? Então, a paratireoide não sofre o controle da hipófise. A tireoide, sim, nós vimos o hormônio tireotrófico, não foi? Eu dei o exemplo dele. Tireotrófico, então, ele vem da hipófise, mas o tireotrófico, para poder ser liberado, tem que ter o liberador de tireotrofina, que é liberado pelo hipotálamo, né? Então, veja que eu tenho um nível de regulação bem complexo para a liberação dos hormônios da tireoide. Da paratireoide, não. Da mesma forma que o pâncreas, o principal controle da paratireoide é o nível de cálcio. O papel dela é sobre o nível de cálcio no nosso sangue. O cálcio tão importante. Acabamos de ver o papel do cálcio na liberação dos neurotransmissores, né? A importância de que ele entre na célula para ver a liberação dos neurotransmissores. Pois bem, quem controla esse nível de cálcio no sangue são as glândulas paratireoides. De que maneira? Através da liberação do PTH, ou hormônio da paratireoide. Ora, essa imagem, ela mostra que esse controle se dá por uma alça de feedback negativo. Se o nível de cálcio está baixo, como a seta está apontando aí, essa seta preta que mostra o final do lado direito da imagem, diz aí, a imagem também não está muito boa, mas espero que ajude, né? Diminui o nível de cálcio no sangue. Então, as células da paratireoide identificam isso e liberam o PTH, o hormônio da paratireoide. Qual é o efeito do PTH? Ora, o PTH tem efeito no osso, tem efeito no intestino e tem efeito no rim. Em cada um deles com o objetivo de liberar cálcio. No osso, retira o cálcio que está armazenado, libera para o sangue. No intestino, aumenta a absorção no intestino dos íons de cálcio. Evita que esses íons sejam excretados nas fezes. O mesmo acontece no rim. Evita que esses íons sejam excretados na urina. Em conjunto, essas ações fazem o quê? Aumentam o nível de cálcio no sangue. Ora, se o nível de cálcio aumenta, aí nós vamos ter a ação de um hormônio de outra glândula, que é a da tireoide. Existe um hormônio chamado calcitonina da tireoide, que não é controlado não há nenhum fator de liberação para ele é controlado por esse feedback do nível de cálcio. Quando o nível de cálcio no sangue está alto, a tireoide reconhece isso, liberando calcitonina. O que é que o papel da calcitonina? Onde é que a calcitonina vai atuar? Onde é que tem receptor para esse hormônio? Nos mesmos lugares onde tem receptor para o PTH, ossos, intestinos e rins, fazendo o processo oposto. Nos ossos, auxilia na conservação do cálcio, né? Na retenção do cálcio, na deposição, na verdade, do cálcio no osso. No intestino, diminui a absorção. E no rim, diminui também a absorção dos túbulos renais desse íon. Então, ele faz um efeito oposto. Bom, gente, ali nós vimos glicose, vimos cálcio, com feedback, como o nível dessas substâncias, que são as substâncias de controle, controlando a liberação do hormônio, no que nós conhecemos como feedback negativo. Mas se a gente lembrar, no eixo que é formado pelo hipotálamo, hipófise e as suas demais glândulas de controle, esse
feedback, ele vai se dar por dois caminhos, o que nós chamamos uma alça curta e uma alça mais longa. O que é alça curta? Ora, quando a glândula final produz seu hormônio, o aumento desse hormônio no sangue vai fazer um feedback negativo sobre a hipófise. Se tem hormônio no sangue, eu não preciso ter o hormônio trófico no sangue. Também vai fazer efeito o hormônio trófico no sangue sobre o hipotálamo. Ora, se o papel do hipotálamo é liberar o hormônio trófico, mas se esse já está no sangue, não tem por que eu fazer a liberação dos hormônios liberadores. Então, essas são alças curtas. Mas também a alça longa é fundamental. O próprio hormônio final da cadeia do eixo, ele serve como feedback negativo para o hipotálamo, de tal forma que o hipotálamo não vai liberar seu liberador. Vamos dizer, nós mostramos o exemplo do cortisol, né? Na hora que tem cortisol no sangue, eu não preciso do hormônio liberador de corticotrofina, né? Então, é esse mecanismo de feedback, mas é um mecanismo de alça mais longa, tá? Então, dentro do nosso propósito hoje, né, nós chegamos ao final dessa aula, que em resumo tratou do papel do sistema nervoso para controlar a homeostase, né, através da sua excelente organização que foi talhada ao longo da evolução, fazendo com que na periferia do nosso organismo nós temos, nosso e de qualquer animal, receptores sensoriais importantes a captar estímulos que são fundamentais no controle da nossa homeostase, enviar o nível dessa variável para o sistema nervoso central e permitir que esse sistema ele decida se a variável está dentro ou fora do que é possível, de tal maneira que se ela estiver fora, ele possa acionar respostas adequadas através dos seus neurônios efetores. Os neurônios efetores vão atuar sobre músculos e sobre glândulas. São essas, a contração muscular e os hormônios ou as secreções produzidas pelas glândulas que vão, por sua vez, atuar para fazer a recomposição de alguma variável, né? Essa organização das ações envolve respostas comportamentais, que eu apenas citei e vou explorar na próxima aula, que seria o sistema somático, e as respostas automáticas, que eu espero ter explorado de alguma maneira mais aprofundada para vocês, a partir da ativação do sistema nervoso autônomo, que tem suas subdivisões simpática como um sistema de luta e de fuga, e parasimpática, um sistema de descanso e digestão. Essa organização que começa com o receptor sensorial captando a informação, precisa ser transformada no código que o sistema nervoso entende, que é impulso nervoso. Esse é fundamentalmente o papel do receptor sensorial, transduzir a informação e comunicá-la comunicá-la para o sistema nervoso, e essa comunicação vai se dar através de uma estrutura que nós apresentamos para vocês, chamada de sinapse. A sinapse, né, que é formada pelo terminal axônico, o terminal sináptico do neurônio pré-sináptico, a fenda sináptica e o início de um outro neurônio, seja pelos seus dendritos. Essa estrutura vai, para que a informação siga adiante, é preciso vencê-la através do que nós chamamos transmissão sináptica, né? Então, essa transmissão sináptica envolve neurotransmissores, envolve a liberação de neurotransmissores e a captação desses neurotransmissores por receptores. Uma vez que essa comunicação ocorre dentro do sistema nervoso central, a gente lembra, né, que nós destacamos para vocês que cada neurônio do sistema nervoso central, ele pode receber contato sináptico de vários caminhos. Então, é por isso que ele pode decidir qual resposta mais adequada. Na hora que ele decide, ele aciona a resposta através dos seus efetores. Nós vimos que o coração é um efetor do sistema nervoso autônomo e que ele é um efetor fundamental no controle da homeostase, afinal o coração é a bomba que faz o sistema circulatório funcionar,
né? Vimos também que as glândulas são efetores do sistema nervoso visceral, principalmente as glândulas endócrinas, né? Entre essas glândulas endócrinas que secretam hormônios, nós destacamos a hipófise como sendo fundamental, porque ela está sob o controle do hipotálamo, mas seus hormônios controlam outras glândulas, então ela é fundamental. E vimos que essa regulação de liberação de neurotransmissor envolve feedbacks negativos a partir do nível tanto dos hormônios como das variáveis que eles controlam. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado de modo bom a aula, né? Que vocês consigam, com a aula, esclarecer alguns dos aspectos desses temas e que vocês possam também utilizar os mecanismos na nossa sala de aula para tirar suas dúvidas. O Fórum do Tirar Dúvidas ou outros caminhos que vocês acharem mais convenientes para isso. Então, até a próxima aula.